Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir, embaixador, que façamos um pequeno périplo por aquilo que tem sido a atuação de Donald Trump nos Estados Unidos, interiormente, mas também do ponto de vista externo, onde aparentemente a ideia é não deixar pedra sobre pedra, era capaz de dizer assim. Entre deportações e algum aligeiramento da tendência de ajudar a Ucrânia e depois aquela história de tirar toda a gente de Gaza como uma resposta irónica do Irão pelo meio, como é que tem visto este tempo, este novo tempo Trump desde a tomada de posse? Bom, Trump não traz surpresas naquilo que é, como o António disse, o não deixar pedra sobre pedra. As ordens executivas que criou desde o início e que já tinha anunciado têm como objetivo tentar reverter o mais possível aquilo que foi a administração Biden, que é uma administração completamente, digamos, no polo oposto em termos de filosofia de atuação à de Trump. E veremos também agora em que medida, e esse também é um aspecto muito, muito importante para nós percebermos o que são os Estados Unidos, em que medida é que o sistema judicial, que aparenta ser, digamos, a única barreira capaz de travar esta onda de Trump, vai ou não colocar algumas baias e alguns limites a este tipo de ação. Trump suspendeu, como é sabido, vários financiamentos no quadro do governo federal, quer no plano interno, quer no plano externo, uma espécie de uma moratória de umas dezenas de dias, no sentido de fazer uma avaliação ao estado da arte, o que tem algum sentido, digamos, para uma administração nova, mas que pode criar dificuldades grandes ao financiamento de algumas áreas. E nós sabemos que Trump tem uma agenda em que não é só a racionalidade e a funcionalidade dessas mesmas instituições que está em causa. Há umas declarações recentes de Steve Miller, que é, digamos, o ideólogo que já estava na Casa Branca no período de 17 a 21 e que agora regressa como a grande figura da ideologização, eu diria, da ação de Trump no quadro funcional. E Miller já começou a dizer que há várias medidas que estão no borderline, eu diria quase, da inconstitucionalidade, mas que Trump quer levar à prática. Dessas medidas, como digo, a parte financeira é importante, porque Trump diz que é preciso desmontar a máquina que estava criada e que tinha sido desenvolvida por Biden, e vale a pena dizer e lembrar que a máquina no partido, que a máquina administrativa americana no tempo de Biden, de certa maneira correspondia àquilo que era a filosofia do Partido Democrático de financiar várias políticas, nomeadamente as dimensões sociais, e nós só estamos, aparentemente, no princípio daquilo que vai ser um grande desmantelamento da chamada política social americana, se é que ela existe, ou que existe de forma limitada. Trump já começou a querer diminuir a máquina do Estado, fazendo para já, propondo para já demissões e indemnizações a quem quiser sair da máquina federal, mas aparentemente, digamos, o movimento é no sentido de reduzir imensa máquina do Estado. Elon Musk está, digamos, com essa função num gabinete ao lado de Trump ou ligado a Trump. Esse gabinete tem exatamente a ver com uma coisa que é muito interessante na filosofia de Trump, que é algo que também está ligado a alguma filosofia em setores europeus, que é a ideia de que o êxito que as pessoas conseguiram nas empresas privadas tem que ser transportado para o Estado, e o Estado tem que ganhar eficiência à luz do êxito provado no privado, no mundo privado. Isto é muito interessante, porque isso é uma filosofia que está na cabeça de muita gente. Uh, e Trump vai claramente jogar com isso. Não é por acaso que ele traz consigo todas as grandes figuras mediáticas também do mundo digital, um, e que ao mesmo tempo estão, digamos, a ajudá-lo na própria campanha de venda da nova ideologia, mas também porque esta gente
não há almoços grátis, esta gente vai querer algumas vantagens de natureza económica para melhorar o seu negócio. E essas vantagens, uma delas passa por uma coisa que a Europa tem medo, claramente, que é que Trump queira um desmantelamento da regulação europeia, que a Comissão Europeia tinha vindo a fazer, aliás, com critérios bastante sólidos e bastante racionais, um desmantelamento dessa regulação europeia para facilitar a vida na Europa a essa gente. Essa gente essa que vale a pena lembrar, porque isto também é muito importante, como Elon Musk, que foi fazer campanha junto da extrema-direita alemã e que tem dito claramente que o que quer fazer é uma espécie de ação país a país para fazer ganhar a extrema-direita na Europa e, portanto, para transformar a Europa em favor dos Estados Unidos. Se nós ouvirmos as vozes de algumas figuras da extrema-direita europeia, elas são contentes com a presença de Trump, até na extrema-direita portuguesa já se vêem essas mesmas vozes, pelo que Trump vai encontrar na Europa, digamos, os Quisling, para utilizar uma expressão antiga ligada à resistência norueguesa ou à antiga resistência norueguesa, aqueles que vão representar os seus interesses ali. Portanto, Trump vai fazer essa ação. No plano internacional, Trump fez uma suspensão dos financiamentos à ajuda externa, com duas exceções, é muito interessante. Uma delas, sem surpresas, Israel. A segunda, com surpresa para algumas pessoas, mas não necessariamente para quem nos estiver a ouvir há uns tempos, que é o Egito. O Egito é sempre um menino bonito da ação externa dos Estados Unidos, contrariamente ao que as pessoas possam pensar. O Egito, em todos os ciclos políticos, ditadura, proto-democracia e depois regresso à ditadura, acabou sempre por estar suportado pelos Estados Unidos. Faz parte do politicamente correto que o Egito é um elemento-chave da estratégia securitária americana no Médio Oriente. E isso é algo que pode parecer estranho, mas que tem a ver com um conjunto de variáveis que ali estão a ser jogadas. E, portanto, dessa redução aparece negativamente afetada a Ucrânia, mas aqui vale a pena dizer uma coisa, António, de forma muito clara. Trump, eu não diria que esteja a mudar a sua estratégia face à Ucrânia, mas Trump está a arrastar os pés na questão ucraniana. O que está a deixar, imagino, nervosas as pessoas que estavam à espera de Trump para em 24 horas reverter o apoio a Zelensky e deixar fazer cair a Ucrânia e aí criar uma pressão grande sobre a Europa e no fundo, digamos, satisfazer de certa maneira o interesse russo. Vamos ver quando aparece o encontro entre Trump e Putin, mas como eu julgo que também já afirmei aqui, estes encontros nunca são feitos, digamos, como fonte de resultados. Estes encontros são feitos como culminar de uma negociação que está a ser feita nos bastidores. E seguramente essa negociação está a ser feita nos bastidores. E é mais lenta do que aquilo que Trump tinha dito, resolve a questão da Ucrânia em 24 horas, não resolve. Entretanto, a guerra continua na Ucrânia, com a Ucrânia a perder força, digamos, e a Rússia com alguma expressão. Dito isto, apesar de tudo, o avanço russo não é esmagador. E, portanto, digamos, Trump está a ter um banho com a realidade, um banho de realidade aí. Último ponto, face a este avalanche de Trump, é a questão das deportações. As deportações nos Estados Unidos para os países, por exemplo, para a América Latina, não são nada de novo. Fizeram-se deportações em todos os ciclos americanos, de Clinton, de Obama, de Joe Biden, houve sempre deportações. Não havia esta ideia da deportação em massa de milhões de pessoas. Não estão a ir milhões de pessoas, mas estão aí já umas dezenas. E isto está a ter um impacto, e Trump está a jogar nisto com as armas que tem. Isto é, forçou, por exemplo, a Colômbia, que fez uma primeira reação muito forte às deportações e depois baixou a bola e acaba por aceitá-las. Com o Brasil, a mesma coisa, e o Brasil está com uma linguagem de alguma acomodação. Trump vai conseguir fazer isso. Os países latino-americanos, começam a vir, estão a juntar-se no sentido de ter uma ação de natureza comum. É muito difícil ter uma ação de natureza comum perante um adversário tão poderoso como é os Estados Unidos, que vai pescar a linha e vai fazer o que quiser com estes países. Não sei se Trump vai conseguir fazer as deportações de milhões de pessoas, vai fazer com certeza as deportações de muitos milhares de pessoas, e estes países vão ter que aguentar isto.
não há mais pequena hipótese, não tem capacidade no plano internacional de se opor aos Estados Unidos e de se opor à agenda de Trump. Voltando um pouco atrás, embaixador, no que tem a ver ainda com a questão da Ucrânia, não me parece que Donald Trump está a aprender qualquer coisa com Vladimir Putin? Isto é, parece claro que a Ucrânia e também um pouco a Bielorrússia, mas enquanto a Bielorrússia se mantiver debaixo da alçada de Moscovo, não haverá nenhum problema. A Ucrânia e a Bielorrússia são de algum modo a constatação de que a Rússia está à procura daquilo a que se costuma chamar, perversamente, digo eu, o espaço vital da Rússia. No caso dos Estados Unidos, aparentemente, Trump achou a ideia interessante e talvez seja por isso que decidiu que o Canadá e a Groenlândia seriam também uma espécie de espaço vital para os Estados Unidos. Não lhe parece que é um pouco isto que estamos a ver no plano internacional? Assim, o Trump, ao dizer de forma muito clara que os grandes países, ele refere a isso em relação à América, mas naturalmente isto abre caminho também à Rússia, têm o direito de estabilizar as suas zonas de proximidade em função dos seus interesses, abre, em primeiro lugar, uma ruptura no direito internacional e naquilo que são as regras internacionais, dos quais a ONU é, teoricamente, digamos, o grande defensor, mas também o Tribunal de Justiça da Haia, etc. Já não para não falar das questões do Tribunal Penal Internacional, estou a falar das questões de regulação do direito internacional. Trump está a fazer isso e está a dar, o António tem razão, está a dar, digamos, uma certa razão à Rússia, isto é, no sentido de dizer, se eu tenho o direito de fazer isto, os outros também têm o direito de defender o que lhe interessa, o seu espaço vital. Trump tem uma certa compreensão, vamos ser claros, e isso vê-se dos discursos do seu vice-presidente, J.D. Vance. Trump tem uma certa compreensão com a nova situação que foi criada à Rússia, no sentido de cercar, digamos. Esse cerco no passado pensava-se que era do interesse americano e do interesse europeu ligado ao interesse americano, mas Trump aparentemente considera que a Rússia tem alguma razão, nunca o diz abertamente, mas relativamente a esse cerco esse que é feito, segundo as pessoas que assumem essa leitura, pela NATO, e Trump, como é sabido, não tem em relação à NATO um amor por aí além, e, portanto, também joga no seu próprio interesse e dilo abertamente relativamente à questão da Groenlândia. Teve uma discussão aparentemente histórica com a primeira-ministra da Dinamarca, que é quem tutela a Groenlândia. E eu acho que em relação ao Canadá é mais fogacho do que outra coisa. Quer dizer, o que os Estados Unidos querem é flexibilizar determinado tipo de práticas de natureza política ou comercial por parte do Canadá, particularmente no momento em que o Canadá vive uma crise política interna grande, com a demissão de Justin Trudeau e com uma certa hesitação relativamente ao seu futuro. E depois também a questão do Canal do Panamá, que Trump coloca de uma forma que para muitos americanos tem alguma racionalidade, que é a ideia de que nós ajudámos a construir. Trump diz que foram eles que construíram, que foram eles que morreram pelo Panamá, não é verdade. Quem morreu pelo Panamá foram os latino-americanos que lá trabalharam. Mas Trump diz, nós cedemos aquilo e agora os panamenhos estão a dar a gestão dos portos aos chineses à luz da nova Rota da Seda. Trump vai encontrar ali a China. E Trump diz que a questão do Panamá é uma questão de segurança económica dos Estados Unidos. E é uma questão de segurança económica dos Estados Unidos. Até agora não tem havido da parte do Panamá, nunca houve da parte do Panamá, nunca poderia haver da parte do Panamá nenhuma limitação à utilização do canal por parte dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm para isso que pagar. Mas este tipo de atitude é de facto uma atitude de desrespeito pelo direito internacional e de afirmação dos seus interesses, que aliás é o que está nos discursos de Trump, total e completa subordinação aos interesses americanos. São eles que prevalecem e tudo se fará de acordo com esses mesmos interesses. Isto soa bem a ouvidos nacionalistas, patrióticos americanos, quer dizer, só que, apesar de tudo, há mais 192 países no mundo além dos Estados Unidos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra e sintomaticamente, por falarmos anteriormente em espaços vitais,
Queria embaixador que nos dissesse como é que vê mais uma crise política na Sérvia. Se há país nos Balcãs que gosta de espaços vitais, a Sérvia é com certeza um deles. Aparentemente, há mais uma crise a agraçar na Sérvia, depois de ter havido um acidente há 2 ou 3 meses, talvez menos, em 30 de dezembro. Um acidente com vários mortos, que resultou de uma obra mal gerida e aparentemente corrupta da parte do Estado. O primeiro-ministro demitiu-se esta semana. Como é que vê tudo aquilo que está a passar-se na Sérvia, embaixador? A Sérvia é um país histórico na região dos Balcãs. Nós temos que perceber que a Sérvia era o centro da Jugoslávia, que se implode em vários países, e a Sérvia, que era, digamos, a tutela da Jugoslávia, Belgrado era a capital da Jugoslávia, a Sérvia viu o mundo, a chamada balcanização, como nós a chamamos, que é para dizer a partilha dos países, acontecer. E, portanto, isso foi provocado pela Europa, deu uma guerra que levou à intervenção, curiosamente, da NATO contra o direito internacional, vale a pena dizê-lo, contra o direito internacional. A NATO, que é uma organização que se considera uma organização do bem, fez uma intervenção contra o direito internacional. Apoiada por Joe Biden na altura, por sinal. Exatamente, e apoiada por todos os países europeus, inclusivamente por Portugal. Pois claro. Eu estou a dizer à vontade porque eu estava no governo nessa altura. E Portugal apoiou essa, por razões humanitárias, tendo em atenção aquilo que foi a ação que a Sérvia estava a ter no Kosovo. Kosovo esse que ficou, digamos, com um estatuto indefinido, julgo que é a resolução 1244 das Nações Unidas, e a partir daí a tensão entre a Sérvia e o Kosovo mantém-se. Houve países que reconheceram o Kosovo, uh, mas o Kosovo não faz parte das Nações Unidas, é um país que não faz parte das Nações Unidas, é um Estado que não está reconhecido internacionalmente, e a União Europeia dividiu-se no reconhecimento do Kosovo. Portugal apoiou, digamos, o reconhecimento do Kosovo, sob pressão americana, vamos ser claros, mas a Espanha não apoia a independência do Kosovo por razões que eventualmente têm a ver com a questão da Catalunha e com a cisão interna dentro do país. A Sérvia continua com tensões grandes e, em particular, nesta crise, a Sérvia, dirigida pelo presidente Aleksandar Vučić, colocou-se numa posição a meio caminho entre a Rússia e a União Europeia. A Sérvia quer ser membro da União Europeia, é candidata à União Europeia, e, é um país que tem uma tradição de ligação à Rússia. E essa tradição de ligação à Rússia faz com que este presidente, Vučić, seja sempre uma figura que fica ali numa espécie de uma corda bamba permanentemente nessa relação. Isso irrita profundamente os parceiros ocidentais e, de certa maneira, na Sérvia projeta-se aquilo que é uma tensão que nós hoje verificamos em vários países daquela área e até mais até ao Cáucaso, que é esta, por um lado, pressão da União Europeia para trazer esses países para o seu seio, pressão da Rússia para os manter no âmbito das suas zonas de influência. Nós Mas vemos eu a creio, embaixador, se me permite que eu interrompa, creio que a União Europeia perceberá que uma entrada dos países balcânicos na União Europeia ficará sempre manca se a Sérvia não fizer parte. Sim, é difícil fazê-lo, mas, António, vamos também ser completamente objetivos. O trajeto desses países para a União Europeia não é para amanhã. Nós estamos a passar, e portanto, o amanhã, ou depois da manhã já significará o fim da guerra da Ucrânia, seja ele o que for. Portanto, há um novo contexto de natureza securitária e militar naquela região, que fará com que a entrada desses países, e temos o caso da Albânia, que é o caso mais antigo, mas também temos o caso do Montenegro, mas também temos o caso da Macedónia do Norte, porque já estão dentro da União Europeia países como a Croácia ou países como a Eslovénia, que eram antigas repúblicas dentro da Jugoslávia, e, portanto, a Sérvia está nesse caminho. Não é um peso grande para a União Europeia, só que a União Europeia
como vive hoje em dia nesta sua obsessão anti-russa, que está desenhada nesta Comissão Europeia, que a senhora van der Leyen fez esta segunda comissão, é muito mais anti-russa do que a anterior. Como vive com esta ideologia, que é uma ideologia que, de certa maneira, também isola dois países atuais da União Europeia, como é a Hungria e a República Checa. A Eslováquia, peço desculpa, e a Eslováquia. E estes dois países, a União Europeia está vacinada com estes dois países relativamente a uma deriva pró-russa e, portanto, está extremamente relutante em abrir caminho à Sérvia para entrar para a União Europeia. A grande questão é saber se o regime sérvio se mantém. Nas últimas eleições, dos últimos anos, dos últimos ciclos eleitorais na Sérvia, o partido, o SNS, não é o Serviço Nacional de Saúde, mas chama-se SNS, o SNS tem vindo a ganhar sempre, desde, eu creio que há 20 anos. E, portanto, isso significa que é um partido que tem uma solidez ao nível da opinião pública interna grande e muitos dos seus votantes olham para a relação com a Rússia como uma relação importante, quer dizer, estão, a expressão Jugoslávia significava eslavos do norte, quer dizer, peço desculpa, eslavos do sul, e os eslavos estão ali. A ligação eslava que está ali, que liga à Rússia, está ali bem presente. E por isso mesmo, Vučić está ali numa situação difícil, foi obrigado a demitir o seu governo, pela razão que o António disse, uma queda de uma plataforma numa estação de caminho de ferro que matou 15 pessoas. As pessoas já não se lembram em Portugal, mesmo durante o Estado Novo, morreram umas dezenas de pessoas na estação do Gás de Sodré por uma queda de uma plataforma que esmagou essas mesmas pessoas. É uma coisa que desapareceu no tempo, mas nessa altura também não havia eleições. E aparentemente há rumores de que poderá haver aqui corrupção nas obras e, em particular, nos critérios de acompanhamento de tudo isto. Não se sabe que a corrupção também, às vezes, é um instrumento quando não há nenhuma justificação para nada, diz-se da corrupção. Mas não é invulgar que naquela zona a corrupção tenha um papel extremamente ativo, quer dizer, e algum provado. Eu não gosto de falar das percepções de corrupção, gosto de falar dos casos de corrupção, e ali há muitos casos de corrupção naquela área e todos nós sabemos isso. Portanto, veremos em que medida é que este movimento, que é um movimento estudantil, é interessante, é um movimento estudantil de mal-estar, e também tem a ver com uma coisa que atravessa a Europa, até nos atravessa a nós, que é a noção dos estudantes de que não têm futuro dentro da Sérvia e que têm que sair. E este movimento é um movimento inorgânico. Os estudantes não deixam que este movimento seja acaparado e tomado pela oposição. É muito interessante isso. E estão a querer reagir contra o governo no sentido de porem em causa muito daquilo que são aqueles que eles consideram ser os erros por parte do governo. Isso está a criar um abalo de que eu diria que o presidente sérvio não estava à espera. Um movimento de opinião pública, de certa maneira, de consagração do mal-estar. Veremos, não me parece... É mais uma primavera que costuma acabar mal por Não, todo lado. não me parece que haja condições, apesar de tudo, para uma mudança política na Sérvia, tendo em atenção que, como disse, este partido, o SNS, está no poder há muito tempo e está no poder, vale a pena dizê-lo, as pessoas há uma tentação que eu acho errónea por vezes, em relação aos países que estão em contradição com os nossos interesses, achar que as eleições são más nesses países. Não há, digamos, sinais de que as eleições na Sérvia não sirvam às regras internacionais e, portanto, há uma maioria aparentemente favorável ao presidente, mas vale a pena dizer que também há 61% das pessoas que na Sérvia, segundo as últimas sondagens, que estão a apoiar o movimento dos estudantes. O que significa que há um mal-estar crescente, que pode ter, mais cedo ou mais tarde, alguma repercussão de natureza política. Claro, cá estaremos para a acompanhar, certamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça connosco uma pequena viagem até ao Sahel, um lugar que não é propriamente conhecido por ser uma zona de democracias,
mas e onde a presença da Europa ou do mundo ocidental é sempre levemente periclitante e um pouco dividindo-se entre obrigações de democracia e necessidades de capturar recursos naturais. Mas desta vez parece que alguns daqueles países se encheram desta compadrio ocidental e estão a acabar com a democracia, a pouca que por lá haveria. Não lhe parece? É verdade, o Sahel é uma zona muito complexa que se agravou, cuja situação interna, política, militar e económica se agravou ao longo dos últimos anos. O Sahel é a zona a sul do Saara, é a zona a sul, mas que incorpora zonas do deserto do Saara ainda, portanto, abaixo de Marrocos, Mauritânia, Argélia, Tunísia, Líbia. E essa zona foi profundamente influenciada ao longo da última década pelas forças que, no fundo, eh, resultam de uma espécie de metástases do Al-Qaeda que acabou por vir do Médio Oriente, potenciada depois pela invasão americana do Iraque e pela criação do Estado Islâmico, pela desregulação em toda aquela área, e esse movimento de islamismo radical que entrou por África, entrou fortemente pelo Sahel, também entrou pela zona oriental da África e vai até ao norte de Moçambique, onde, como nós sabemos, tem uma ação importante. E dentro do Sahel criou uma destabilização naquela zona e criou uma destabilização em vários países daquela zona. Na zona ocidental do Sahel há a comunidade dos países da África Ocidental, da África Ocidental, e essa comunidade dos países da África Ocidental foi muito promovida pelo mundo ocidental, com alguma razão e com alguma justificação, no sentido de tentar que, através de projetos de desenvolvimento que envolvessem todos esses países, criassem uma estrutura, digamos, proto-democrática na gestão de cada um desses países, mas também eh, projetos de desenvolvimento que, não inocentemente, o mundo ocidental e em particular o mundo europeu decidiu promover aí com financiamentos no sentido de travar o surto de populações que fogem para a Europa. Seja claro, é para travar a imigração por um lado, é para defender a democracia na zona por outro, e a certa altura pensou-se que o mecanismo para o fazer era suportar, seria uma espécie de terceirização do mundo democrático em África, juntando um conjunto de países e reagindo com esses países àquilo que fossem disfunções de natureza política que fossem surgindo, nomeadamente tentações autoritárias de golpes de Estado, etc. Só que os golpes de Estado são enfim, minimamente passíveis de reação quando acontecem só num país ou noutro, e aí a CDAO intervinha, só que quando começam a aparecer em grande escala, a certa altura, tornam-se eles próprios legitimadores de uma ordem autoritária que é concorrencial com a ordem democrática desses países. A ordem democrática é essa que vale sempre a pena dizer, era uma ordem democrática um pouco africanizada demais e em que algum autoritarismo se misturava com democracia. Mas, apesar de tudo, era uma proto-democracia e é muito importante para o mundo ocidental, que defende os processos democráticos, garantir apoio àquilo que possam ser, noutras regiões, desenvolvimentos democráticos. E o mundo ocidental fez isso bem, e não quer dizer que não tenha feito com interesse. Por exemplo, no caso do Níger, era para garantir o fornecimento do urânio necessário, por exemplo, para as centrais nucleares francesas. Mas, de qualquer maneira, há aqui uma acumulação de interesses económicos e de interesses democráticos. E é importante dar à África e transmitir para a África sinais sempre favoráveis à evolução para as democracias. Nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar que a evolução africana seja necessariamente no sentido das ditaduras. Só que acontece que houve 3 países africanos, o Mali, o Burkina Faso e o Níger, que tiveram golpes de Estado internos, militares, alguns com apoio russo. Lembremos-nos já de uma coisa que falámos aqui durante semanas e semanas do grupo Wagner e todas as estruturas paramilitares que a Rússia ali tem para ajudar a esse tipo de golpes.
E esses países agora decidiram, que estavam sob pressão na sua evolução antidemocrática, decidiram agora juntar-se naquilo que se chama Aliança dos Estados do Sahel, que pode eventualmente trazer mais algum país para aí. E essa Aliança dos Estados do Sahel, no fundo, significa a saída desses países da CDAO, da Associação dos Estados da África Ocidental, e significa também, digamos, uma nova estrutura com que o mundo democrático tem que se confrontar. Estrutura feita por 3 países com golpes militares e governos autoritários. Estamos aqui com uma espécie de uma competição entre governos autoritários e governos democráticos. Isto já criou tensões dentro da CDAO para além destes 3 países. Isto é, um país como o Togo, que é um país que tem algumas ambições ali na região, já deu algum sinal, digamos, de alguma complacência relativamente àquilo que se está a passar nesta nova aliança. Veremos a evolução, veremos como é que os outros países funcionam, mas nós estamos a falar de países também, como está a Guiné-Bissau, e que nós sabemos o estado em que está a democracia na Guiné-Bissau, e portanto percebemos que esta é uma zona de evolução, e essa zona de evolução, de certa maneira também, sofre daquilo que foi o desaparecimento da influência ocidental direta. A França está a ser praticamente afastada de toda a sua influência naquela zona, ainda tem alguma, mas há sinais em países em que supostamente a França tinha uma predominância grande, nomeadamente o Senegal, e a França está claramente em declínio naquela área. Outros países não são capazes de ter essa ação. Nós reparamos que das antigas potências coloniais em África, como seja o Reino Unido, Portugal, a Bélgica, já para não falar da Itália no passado, essas potências estão afastadas hoje praticamente da influência grande nesses países. E portanto a França era o último cavaleiro europeu ali e está a ser completamente afastada. E isto traduz que a África tem o seu próprio destino, não significa que esse destino seja necessariamente o melhor. Já agora, pergunto-lhe, embaixador, como é que observou o facto de Joe Biden ter acabado o seu mandato de 4 anos, exatamente com uma visita a alguns países africanos, não no Sahel, muito mais a sul, África do Sul e Angola. Como é que observou isso? Quer parecer, embaixador, que Joe Biden percebeu que se tinha esquecido de qualquer coisa durante os 4 anos que esteve na administração? António, só tem um nome que se chama negócio. Negócio, negócio, negócio. Curiosamente, Donald Trump, durante o seu mandato de 17 a 21, não teve, praticamente não falou com a África e não teve nada a ver com a África. E eu diria que o mundo ocidental, e em particular os Estados Unidos, de certa maneira a Europa, naquilo que ela puder fazer, que é pouco, só reagirão em África hoje em dia em função daquilo que for a competição, quer de influência económica chinesa, quer de influência em termos militares por parte da Rússia. E, portanto, a menos que a África surja como um fator de competição, e nós lembramos que a África foi, durante décadas, uma fronteira da Guerra Fria, a guerra em Angola foi uma fronteira da Guerra Fria, a última fronteira da Guerra Fria é a luta MPLA-UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Soviética e pela China do outro e, peço desculpa, e pela União Soviética do outro lado, são hoje em dia, digamos, essa polarização regressou com o interesse chinês, e se o interesse chinês na, na África ultrapassar determinados limites, os Estados Unidos reagirão. E como já estão a reagir na América Latina. E, portanto, trata-se aqui apenas de marcar posição. No caso concreto de Angola e da ida de Joe Biden, pareceu muito surpreendente nos últimos dias, em que ele parecia que tinha mais que fazer do que ir a Angola. A verdade é que é um negócio importante para os Estados Unidos, o corredor do Lobito, e Joe Biden foi claramente, digamos, como vai qualquer primeiro-ministro de qualquer país, ou qualquer presidente de qualquer país que tenha um interesse económico forte, apoiar as suas empresas num projeto que é importante e que até tem uma dimensão, eu diria, geopolítica bastante forte. Veremos agora se Trump segue a mesma linha. Eu estou convencido que sim. Estou convencido que no quadro que Angola vai estar no radar de Donald Trump, porque não há nenhum radar que esteja mais marcado pelos interesses do que o radar de Donald Trump. Claro.
Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuo a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico, sempre que quiser. Obrigado e até para a semana.